E aí, pessoal, chegou o momento de a gente ver como é que ficou a refatoração dos nossos métodos que acessam o banco de dados. Então, na classe Model, pessoal, eu coloquei os métodos aqui relativos ao banco de dados que a gente já tinha lá no model específico, que, por exemplo, é o save, o destroy, o find, o all, e eu criei mais um que se chama where, que ele busca ali no banco por atributos. Vamos ver como é que ficou esse código. Então o save, por exemplo, eu continuo com a mesma estrutura, o que muda é a parte interna aqui. O que muda? O SQL ele é construído de maneira dinâmica, de acordo com a tabela, né, que você especifica no módulo, né? Vamos pegar aqui do problems, por exemplo, a table e as colunas. Então perceba o seguinte, deixa eu voltar aqui no módulo, vamos visualizar aqui o save. Então veja, eu defino o table, que eu vou usar lá no insert table. Aqui vai vir dessa variável que você definiu no teu model. Deixa aqui, é só acertar. Aqui. E aí os atributos, pessoal, vocês lembram com a insert table, ele funciona da seguinte forma, né? Vamos reescrever como ficaria aqui. Insert into problems. Aí os atributos, né, no caso, ficaria assim. Title, values, title, para a gente poder fazer o bind aqui da coluna com o valor. Então, o que acontece? O primeiro ponto é usar aqui o attributes, vírgula, para a gente montar, fazer um implode, né, dos atributos passando aqui o caractere com vírgula. Caso na nossa variável columns tivesse mais, ele ia montar title, descriptions, nesse formato, se tivesse mais um. Então, por isso que o implode, vírgula, espaço. Ele transformar as colunas nesse formato aqui, numa string desse formato, para a gente poder incluir no nosso SQL. E depois aqui a gente faz o mapeamento, faz a mesma coisa, só que com 2 pontos, né? Então a gente faz o implode do ponto e vírgula 2 pontos, concatenando com 2 pontos para fazer esse atributo aqui, ou se tivesse mais de um, ele ia ficar assim. Description. Então ele ia ficar nesse formato. Então a gente constrói dinamicamente SQL de acordo com os atributos e com as tabelas, por isso. Feito isso, pessoal, aqui o que a gente faz? Antes a gente fazia o bind diretamente, né? A gente olhar aqui direto aqui no nosso problem, save, meu save, cadê? Ó, a gente fazia o bind direto do title com o title, com o this title. Agora a gente vai fazer isso baseado nas colunas especificadas no model aqui, no model problems, baseado nessas colunas. Então a gente faz o prepare statement, né, preparação da SQL, percorre todas as colunas definidas aqui, e aqui é importante, vejam que eu defini elas protect para poderem ser subscritas, e estáticas para a gente acessar independente do objeto. Porque no save a gente tem objeto, mas no all não tem. O all a gente cria os objetos a partir da classe, né? E essa parte aqui, pegando assim, static columns, ela vai pegar o nome da classe que chamou esse método save. Então, no caso, quando eu chamar problem save, quando eu chamar o problem numa instância de save, aqui vai ser problem, que diz respeito ao nome da classe que chamou. E quando eu chamar user save, a instância de user.save, aqui também ele vai ser user. Então ele fica genérico porque o static nesse ponto aqui de chamada, ele representa a classe que chamar. Então no caso aqui, se eu usasse assim dual, por exemplo, o static ele vai ser o user. Ou se você tivesse a instância do user, né, e chamasse save, o static ia ser user. E se fosse a instância de problem, né, construída pela classe problem, se chamasse o save, o static seria problem. Então dessa maneira fica genérico aqui para pegar as colunas do model certo também. Então montado isso, é só feito um for, né? E percebam que eu tenho que ter o mesmo nome de coluna no banco, vai ser o mesmo nome do atributo do nosso modelo. Então aí fica fácil, é só fazer um for e fazer todos os bind value da coluna que você montou, né? Aqui.
da coluna com o valor da coluna. E aí fica tranquilo fazer esses binds. Então, basicamente, qual que é a ideia aqui, pessoal? É a gente poder montar toda essa SQL de maneira dinâmica. Então, aqui não fica fixo numa e ela fica reaproveitável, né? Tanto para qualquer classe, né? Que só basta definir aqui as colunas. No caso do update, pessoal, a mesma coisa. As colunas que você definir aqui no update, a gente vai definir a tabela. E o update, vocês lembram que o update, ele funciona assim, update, problems, pegando o exemplo. E aí a gente precisa definir set, title, recebe, title. Então a coluna title do banco recebe o valor do parâmetro title que a gente definiu, where id igual a id. Então isso também a gente precisa montar dinamicamente. Então o que a gente faz aqui? Um array map, faz um map para criar esses sets. Aqui são string. Então veja que eu pego coluna title igual coluna title. Daí eu monto. E assim para todas que tiverem. Passando aqui todas as colunas. Depois, o que a gente faz? O implode dessas colunas, que adicionam todos os sets, para caso tenha mais, a gente vai colocar aqui a vírgula. E o ID sempre vai ser o ID, então ficaria o ID. E depois o que a gente faz? Prepare statement, bind do ID, para pegar o ID do objeto e jogar na variável ID. E aí o bind das outras colunas, da mesma forma que a gente fez aqui. Então, column title vai ser o valor do atributo title, agora usando lá o método mágico, underline get. E assim a gente tem um update genérico também. E nessa mesma ideia, a gente fez o destroy, ó. Pegamos a tabela, e o destroy é mais fácil, concateno aqui o nome da tabela, where id é igual a id. Faço o prepare, o bind do id daqui com o id do objeto corrente, e aí retorno se ele conseguiu remover ou não. Então ele já faz a execução da SQL e remove. O find by id, pessoal, ele todos seguem a mesma ideia, a montagem da SQL e a execução e o bind dos parâmetros. Então a grande sacada aqui é montar dinamicamente a SQL e também fazer o bind dos parâmetros da SQL com os valores corretos, né? Então veja que aqui vem o id como bind para o id aqui. O all, a mesma ideia que o select, agora eu vou selecionar também de acordo com as colunas que foram definidas, que vão vir aqui. E aqui tem uma particularidade, pessoal, que eu tive que alterar. A gente agora, quando faz o fetch all, a gente passa aqui PDO fetch associative, para ele retornar o nome das colunas, os valores. Então ele vai retornar para mim uma array com o title e o valor do title. Por exemplo, problem 1. Ele vai retornar isso para mim. Esse array aqui, no fetch all seria uma array da array, né? No caso assim, se tivesse um. Aí eu faço o for por ele e crio um new static. O new static, de novo, é a classe que está invocando esse método, o static. No caso do problem, o static vai ser problem. E no caso do user, vai ser user. E aí eu jogo todos eles no model e depois retorno o model. Então percebam que eu passo esse row para o construtor da classe que está sendo invocado. E se a gente olhar aqui no problem, não tem nenhum construtor. Mas se a gente for para o model, tem um construtor que recebe parâmetros de atributos de chave e valor para fazer os sets das propriedades aqui. Então ele vai passar por todos os parâmetros, pegando a propriedade e o valor e chamando o set. E aí a gente tem ele também de uma maneira mais genérica que facilita nosso trabalho. Então assim a gente refatorou o all também. E além disso, ó, o paginator veio para cá, né, gente? O paginator agora veio para cá. Só que agora eu passo aqui para ele o table e as colunas também da classe estática que chama. Então, basicamente, essa alteração que teve no paginator e mais um pouco de alteração com relativas chamadas dos métodos, né? A gente, daqui a pouco passo nas demais para não chamar pelo get e sim diretamente pelo nome do atributo. E eu criei mais um método chamado where, que basicamente a gente vai fazer a cláusula where, né? Da nossa SQL aqui. Seria assim como select, asterisco, from user,
where email igual a um e-mail e a senha igual a uma senha. Então essa é a ideia de fazer. Então o que eu preciso? Montar isso dinamicamente também. Então você pode passar aqui uma array de chave valor. Então eu queria passar, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se eu passar para ele assim, né? Tipo e-mail, e-mail, password, password, ele vai montar para mim SQL e executar. Então facilita um pouco o nosso trabalho também na busca ali de dados no banco usando a cláusula where. Então basicamente eu pego o title, seleciono os atributos a partir do columns da classe que está sendo invocada, né? Que está invocando o método. Aí faz o select e aí o where, que é montado diretamente. Eu só deixo o where aqui. Aí eu faço SQL conditions, faço um map. Perceba aqui do columns, que veio, eu chamei de column, né? Que veio aqui nas conditions. Column igual a 2 pontos. Column, que é o parâmetro, né? Para poder fazer o bind depois desses parâmetros. E aí o implode, ao invés de ser só vírgula, o implode é com end, porque no caso o where é com end. E aí a gente tem a SQL montada aqui. E aí é só acessar o banco, preparar a SQL, fazer o bind dos valores, né? Então aqui o nome da coluna com o valor dele, que veio nas conditions, né? Então aqui nas conditions. E executo, e de novo aqui eu preciso fazer o fetch associativo para me ter a array do jeito que a gente precisa para o construtor lá da classe. E aí retorno eles. Feito isso, eu posso ter um find by aqui também, passando, por exemplo, o find by retorna null se não encontrar, mas se eu quisesse um find by e-mail, eu só passaria aqui, por exemplo, o e-mail e o e-mail que eu precisasse. Por exemplo, aqui poderia ser tipo user, dois pontos, find by. Aí eu posso ter de maneira genérica, buscar um registro por um determinado atributo e ele vai pegar o primeiro que encontrar nesse caso. Então essas foram as refatorações aqui no banco de dados para facilitar o nosso trabalho aqui em acesso ao banco com os principais métodos que são o save, o update junto com o save, o destroy, o all, find by id e o where. Esses são os principais que foram alterados e que vocês vão poder utilizar aí no projeto de vocês e definir os novos conforme a necessidade.